E aí, pessoal, beleza? Bem, se você chegou até aqui, provavelmente você é um dos meus alunos das ferramentas BIM 5D, ou você está interessado pelo Primus IFC. Enfim, aqui esse vídeo é para você conhecer um pouco sobre a ferramenta. Isso é um vídeo introdutório da ferramenta do Primus IFC. E também pode ser que você tenha chegado a esse vídeo através da pesquisa aí no Google, internet, enfim. Você chegou a ter esse vídeo. Então, se você chegou a esse vídeo e não me conhece, meu nome é Wilbert Vasconcelos e eu ministro essa disciplina da parte de ferramentas 5D, ferramentas BIM 5D para BIM. Então, vamos lá. Então, algumas observações antes da gente começar a ver um pouco da ferramenta. Já adianto a vocês que esse vai ser um vídeo bruto. O que é que eu quero dizer com isso? Não vai ter pós-produção. Ou seja, em algum momento eu vou dar uma pausa aqui porque alguma atividade está demorando a mais ou alguma coisa do tipo. Então eu vou lá e dou uma pausa. Mas pós-produção, sei lá, arranjo de iluminação, voz e tudo, não vai passar por isso, nem cortes. Então esse vai ser um vídeo realmente corrido. Espero não cometer nenhum erro, porque para não ter que realmente botar a perder o vídeo. Certo? Então vamos lá para a ferramenta Primus IFC. Então, vindo aqui, você foi lá, abriu, deu 2 cliques lá no ícone da tua área de trabalho, botou o teu login, tua senha, e aí a primeira imagem que você vai ter do Primus IFC é exatamente essa tela que eu estou mostrando para vocês agora. E aí, como eu faço normalmente quando eu estou explicando um software, é explicar as partes que compõem esse software. Então vamos lá. Então, vou dividir aqui em lateral esquerda, lateral direita e parte central, para essa tela aqui. Bem, na lateral esquerda, o que é que nós temos? Nós temos um menu que ele é muito parecido com aquele menu, por exemplo, dos softwares da Microsoft. Então nós temos novo, abrir, fechar, sair, salvar como. Então não tem muita novidade. Informações do sistema e também temos a parte de opções. Na parte de opções é onde a gente muitas vezes utiliza para fazer alguma configuração do software, mas eu confesso a vocês que eu já usei, assim, eu usei muito pouco essa parte. Então ela tem, por exemplo, aqui, por exemplo, relacionada ao IFC, relacionada à interface, cor do tema, então onde é que os arquivos vão ser salvos, coisas desse tipo. Então não é nada, digamos assim, muito interessante para se ver. Então eu vou fechar aqui. E até, gente, não estranhe se eu em algum momento ficar falando, olhando de lado aqui para vocês, é que eu estou gravando com 2 telas e aí fica para mim, fica mais fácil eu visualizar o que eu estou fazendo aqui, por isso que não estranhe se a minha visão aqui de repente desfocar. Mas vamos lá, deixar de bobagem. Voltando aqui em arquivo, essa parte central aqui, ela vai estar muito mais relacionada ao que? A criação de novos documentos. Então, por exemplo, se você clicar aqui em novo, ele vai aparecer esses 2 menus aqui, essas 2 opções, esses 2 botões verdes aqui, onde um é cria um documento a partir de um IFC, e eu digo a vocês que é a opção que eu mais uso, ou crie a partir de arquivos 3D. Então, se você pode criar de um ou criar do outro. Eu normalmente uso mais criar de IFC, para mim é mais tranquilo e, claro, a gente nunca sabe a fonte da informação que a gente está recebendo, então a gente pode pedir para quem estiver nos contratando para fazer o orçamento ou quem estiver elaborando o projeto, nos mandar em IFC, que nos ajuda bastante. Agora, claro, se você já tiver um projeto pronto ou alguma coisa desse tipo, você pode vir também em abrir. Abrir também é uma possibilidade que você tem na hora de trabalhar, assim como eu tenho já vários projetos salvos aqui, ele tem projetos exemplo. Então, se você quiser, por exemplo, não abrir o arquivo da aula, você pode simplesmente vir aqui e abrir um dos exemplos. Mas, voltando aqui no novo, eu vou fazer o seguinte. Depois que eu falar do lado direito da tela, aí sim eu vou abrir um novo arquivo. Então, vamos lá. Eu tenho aqui no lado direito, eu tenho mais essa parte de relacionamento com a empresa ACA. Então, seria
parte de e-mail, de ajudas. Então, já tiveram alunos meus que mandaram e-mail para lá, receberam resposta. Então, assim, é um canal que funciona. Tem a parte de fórum, que você pode botar a tua pergunta lá ou ver se alguém já fez a pergunta que você fez. Vídeo tutorial, alguns vídeos tutoriais. E é sempre bom, de vez em quando, ir lá e clicar em atualização da ferramenta para ver se tem uma versão mais nova do Primus para você atualizar o teu sistema. Aqui, alguns vídeos de inicialização do sistema, então assim, para você entender como é que a ferramenta funciona, aí você já vai e entra aqui. Bem, mas vamos ao que interessa, vamos abrir aqui em crie documento a partir de um arquivo IFC. Então eu vou clicar aqui. Depois que eu clico, ele vai fazer o seguinte, ele vai mudar de tela e aí ele já vai perguntar qual o arquivo que eu quero. Eu salvei 3 IFCs. O Basic FM Handover, tem o GSA 2010 e tem o COBE. Eu vou pegar aqui o GSA 2010, que é aquele que vai trazer o melhor resultado. Então, selecionei ele aqui e vou clicar em abrir. Enquanto ele abre, eu vou falando algumas observações que eu acho que é interessante trazer para vocês. Que é o seguinte, primeiro, vejam que aqui, ó, ele está na barra aqui, está carregando aqui, e depois vai ficar contabilizando o número de elementos que tem nesse modelo. Então, daqui a pouquinho, aqui quando terminar, vai começar a mexer um relógio aqui. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, olha, é sempre interessante, quando você vai trabalhar com um arquivo em IFC, que você vá lá e faça algumas verificações. Por exemplo, normalmente, o que é que eu faço? Se eu estiver trabalhando com um arquivo que ele foi originado do Revit, normalmente eu vou lá no próprio Revit, crio algumas tabelas para poder fazer algumas verificações, ver, digamos assim, se os quantitativos que tem lá, se as totalizações que eu fiz lá, se elas conferem com algumas informações que vão sair daqui. E por que eu estou dizendo isso? Porque, querendo ou não, por mais desenvolvido que esteja a questão do IFC, eu posso afirmar para vocês que em algumas situações ele pode dar um resultado de até 220% a mais de um determinado quantitativo. Então, assim, é sempre bom ter cuidado, é sempre bom desconfiar. Eu costumo dizer nas minhas aulas que o orçamentista ele é uma pessoa desconfiada por natureza, mas não é por maldade não, é porque o trabalho dele necessita dessa desconfiança, necessita de ser investigador da informação, não pode aceitar simplesmente a informação do jeito que ela vem, bruta. Tem que saber realmente qual a origem dela, qual a razão de ser dela. Então, assim, é sempre importante você, quando pegar um IFC, faz algumas verificações, mesmo que seja na caneta, mas é interessante que você realmente faça essas verificações. E aí, desses 3 que eu mostrei, o COBE, o FM Handover e o GSA, você pegando ele puramente como ele foi desenvolvido, dos 3, o que traz a melhor opção de quantificação e orçamento, a princípio, é o GSA 2010. Por quê? Porque o FM Handover, ele traz todos os elementos com o nome, com o ID, muito bem separado, muito bem detalhado. Mas quando você vai para a base de quantidades, que é o que esses modelos precisam ter para a gente utilizar na orçamentação, ele traz com um defeito. Por exemplo, áreas divergentes da realidade, volumes divergentes da realidade, em alguns elementos, não são em todos, mas em alguns elementos. Então, se você fizer o orçamento com esse FM Handover, é muito bom ter cuidado com aquilo que você estiver selecionando. Se você usar o COBE, aí o que acontece? O COBE ele já tem um outro problema, que ele tem as quantificações, a base de quantidades ela é muito confiável, ele vem realmente com elas corretas do arquivo original. A questão toda é que é o seguinte, esse arquivo original, ele tem um probleminha que é, quando você vai ler o nome do elemento, como ele foi salvo, ele vai estar lá com o código. E através desse código, muitas vezes você não tem como identificar. Por exemplo, em vez dele ter lá parede básica, ou parede cortina, ou tiver piso, ou peça hidrossanitária, ele não vai ter, ele vai ter um número 058249. E isso,
atrapalha muito na hora que a gente está quantificando, na hora que a gente está alçando. Então, não é interessante também utilizar esse modelo por causa disso. Ele é confiável na sua base de quantidades, mas ele não é confiável com relação a essa questão da denominação dos elementos. Então, esse é um ponto também que eu acho que é negativo. E aí o GSA 2010, ele tem o texto, digamos assim, a denominação dos elementos de forma correta, de fácil acesso, sendo que a parte de quantidades ele tem o mesmo problema do FM Handover. Porém, na verdade, a palavra seria porém, é que a parte realmente de quantidades, ele tem duas opções. Ele tem a base de quantidades, que deveria vir correto, e ele tem a parte de cotas. Então, nessa parte de cotas, ele traz a confiabilidade que a gente esperava na base de quantidades. Mas, como não tem, digamos assim, a gente não tem um modelo que englobe tudo, esse é aquele mais ou menos, né? Aquele que dá para a gente fazer o nosso trabalho com uma certa confiabilidade e que eu já fiz algumas checagens e ele realmente traz nessa parte de cotas, não de base de quantidade, na parte de cotas, ele traz a informação que a gente precisa. Então, o modelo acabou de abrir e aí o que eu quero fazer com vocês é novamente o que eu fiz na tela anterior, que é o quê? É mostrar essa ferramenta por partes. Então, vou separar ela aqui em 4 partes. Eu tenho a barra horizontal, que é essa aqui. Eu tenho uma barra vertical esquerda. Eu tenho uma vertical direita. E eu tenho uma parte central. Eu confesso a vocês que eu gosto muito do visual do Primus FC, porque é o seguinte, ele permite que você manipule várias informações de uma forma visual, de uma forma fácil, e elas todas ali na mesma tela que você estiver trabalhando. Então ele te ajuda muito nesse sentido. Mas vamos lá. Com relação à barra horizontal aqui em cima. Ela na verdade é um navegador do projeto. Ela é um navegador e que também te facilita a fazer algumas operações. Por exemplo, você mudar, digamos assim. Eu acho que na prática acaba sendo melhor. Então vamos lá. Ele tem aqui a ferramenta de selecionar, tem a ferramenta de medidor. Então, por exemplo, se você quiser tirar uma medida de alguma parte, de alguma coisa, você pode tirar essa medida com a ferramenta medidor. Então, ou seja, é bem simples na verdade o uso, muito tranquilo. Mas digamos que outra coisa, você quer mudar a questão da visualização. Então, você também pode alterar a forma de visualizar. Visualizar, isso é comum na maioria dos softwares. Então, estilo de vista, por exemplo, você pode fazer estrutura de arame, você pode fazer, deixa eu ver, cliquei errado aqui. Você pode fazer sombreado com linhas. E toda vez que você, por exemplo, escolher uma opção dessa, você vai ver que ele vai e atualiza automaticamente aqui embaixo. Aqui também, a mesma coisa, na parte de aspectos, e aí ele também está relacionado a salvar vistas. Então, nessa parte de salvar vistas, o pessoal gosta muito de utilizar. Eu, particularmente, não uso muito. Eu sou muito de meter a mão no modelo 3D mesmo e trabalhar do jeito que ele está. A parte de visibilidade, essa aqui é muito legal, porque é o seguinte, por exemplo, eu vou selecionar aqui essa parede e eu quero que o resto desapareça do meu projeto. Basta eu vir aqui em visibilidade e dizer, olha, apenas selecionado. Então ele vai, oculta tudo e aí traz para mim só o quê? Só aquilo que eu selecionei. Vocês talvez não vejam ainda muita funcionalidade nisso agora, mas daqui a pouco vocês vão perceber para que serve isso. Vocês também podem fazer o seguinte, olha, os não selecionados. Então você pode fazer retornar, na verdade o certo seria ele ocultar o selecionado e mostrar o restante, mas normalmente ele traz esse tipo de resultado. Você pode também inverter visibilidade, mas também funciona de uma forma não muito esperada. Eu não sei por que acontece isso, mas enfim, vai testando, vai testando que aqui tem muita coisa realmente legal para você ver.
Parte de notas, copiar, colar. Você pode também, por exemplo, fazer algumas tags também. Aqui na parte de classificações, você pode... deixa eu ver aqui. Bem, você pode fazer algumas classificações com relação àquilo que, digamos assim, tem no teu modelo, mas eu também não vou entrar muito nesse mérito aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Expandir e reduzir tudo é mais para você, digamos assim, fechar e abrir, por exemplo, um menu desse que está aqui no lado esquerdo. Se você quiser reduzir tudo, aí é só clicar em reduzir tudo ou expandir tudo. Integração com primos, lembrando, esse é o Primos IFC, mas existem mais outros 3 primos. Tem o Primos em si, ele é uma ferramenta, é a ferramenta principal, onde a gente pode fazer já um orçamento lá, independente de BIM ou não. E aí o Primos IFC ele é utilizado muito para você fazer essa parte de quantificação e correlação entre o orçamento e os quantitativos. Aqui, a parte de visualização, você pode expandir aqui de forma horizontal. Deixa eu até fazer o seguinte, uma coisa que eu também gosto muito dessa ferramenta é você ocultar essas laterais aqui. Você pode pegar esses menus e oculta ele. Então eu posso aqui, ocultei aqui, eu posso expandir horizontalmente, vou juntar de novo. E aqui, verticalmente. Isso aqui às vezes facilita você identificar melhor alguns trabalhos, algumas coisas que você está fazendo no teu modelo. Aqui, a parte mais de edição de IFC e de você adicionar, por exemplo, outras disciplinas. Então, você pode estar trabalhando com arquitetura, vem com instalações, adiciona e vai adicionando os outros modelos relacionados a esse projeto. Bem, aqui no final, novamente, opções, mas a gente não vai ver isso agora. Vou abrir aqui novamente, aqui o que a gente estava vendo, os outros menus, e vou explicar para vocês agora essa parte aqui, esse menu lateral esquerdo. O que é que nós temos aqui no menu lateral esquerdo? Ele é dividido em 4 partes. Ele tem a parte entidade, ele tem a parte grupo de seleções, tem a parte de filtros e tem a parte de EAP. O que é que serve, para que serve cada um deles? Por exemplo, a parte de entidade, lembra que no começo ele ficou fazendo aquela conta, ficou aquele reloginho contando quantos elementos? Era exatamente ele vendo quais eram os elementos que tinham nesse modelo para poder daí sim ele listar todos para a gente ter um acesso facilitado. Então eu venho aqui em cima e abro esse menu aqui. Então vamos lá, eu vou, veja que aqui está o nome do arquivo, né, que a gente trabalhou, IFC 2x3 GSA, e quando eu clico aqui para abrir, o que é que ele traz para mim? Ele traz, IFC BIM, IFC Building, IFC Building Element Proxy, e aí ele vai trazendo, IFC DO, ou seja, todas as portas do projeto estão aqui, IFC Low Terminal, ou seja, todas as louças e metais sanitários estão aqui. Deixa eu ver o que mais. IFC Stairs, ou seja, as escadas. IFC Wall Standard Case, ou seja, as nossas paredes. Então, assim, IFC Window, nossas janelas. Então, tá tudo aqui nesse menu aqui. E aí, o que acontece muitas vezes? Eu vou pegar aqui na visualização, vou até fechar aqui novamente. Vamos lá, deixa eu fechar aqui e eu vou também fechar esse menu para ficar melhor a visualização. Então vamos lá, digamos que eu quero saber onde é que está, como é que está essa parede, como é que ela está salva. Então você seleciona essa parede aqui. Quando eu clico nessa parede, ela já vem, já traz aqui e já seleciona nessa relação aquilo que eu selecionei. Eu vou clicar agora na janela. Então, quando eu clico na janela, ele já vai, janela de veneziana, correr. Se eu clicar aqui na coberta, aí já traz, telha de fibrocimento. Então, ele já vai para aquele elemento que foi modelado aqui na relação. Então, a gente clicando, a gente pode identificar aquilo que em algum momento a gente queira identificar a informação
como é que ele está, em que família ele está, em que categoria ele está, qual é o tipo dele. Então, muitas vezes, só clicando a gente tem como ter essa leitura de uma forma mais rápida. E lembrando, né, a gente ainda pode fechar a visibilidade, a gente pode selecionar mais de um. Então, eu posso, por exemplo, segurar o Shift e sair clicando em outros. Então, ó, posso sair aqui, clicando em outros. Veja que lá no projeto ele vai também selecionando, tá vendo? Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu escolher outros aqui. Então ele vai selecionando também. Então, clicando, segurando Shift, ele vai, ou até mesmo segurando Ctrl. Você que vai escolher a forma de você selecionar. Então, vamos lá. Aqui, já visto o menu Entidade, a gente vai ver o que agora? A gente vai ver o grupo de seleção. Então, o grupo de seleção, eu posso fazer o seguinte, eu posso selecionar várias entidades, várias categorias, vários elementos e fazer um grupo que possa me facilitar na hora de fazer uma codificação, na hora de fazer qualquer outro trabalho que eu necessite da informação agrupada. Eu, particularmente, não uso muito essa ferramenta. Eu prefiro usar a próxima, que é de filtros. Então, por exemplo, nessa aqui, na ferramenta de filtros, aí o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer filtros, por exemplo, de alvenaria, filtros de louças, de metais. Então, por exemplo, lá na categoria IFC Flow Terminal, eu tenho todas as louças e metais. Mas, poxa, eu quero fazer um filtro somente das bacias sanitárias ou somente dos chuveiros. Então, eu posso criar um filtro e eu só selecionar aquela informação. Eu posso também, por exemplo, fazer um filtro do tipo, eu quero só as bacias sanitárias do terceiro andar. Então, eu posso fazer um filtro que pega só bacia sanitária e só o terceiro andar. Eu posso fazer, por exemplo, bacias sanitárias do terceiro andar daquele bloco, se quem modelou separou por bloco, ou até posso dizer daquela coordenada. Então, assim, eu posso fazer realmente muita coisa com esses filtros. Ele tem uma infinidade de opções por material, como eu disse, por coordenada. Enfim, você tem muita forma de fazer esses filtros e ele ajuda muito. Então, se você puder, antes de iniciar a orçamentação, que está em outros vídeos, você começar fazendo filtros, isso aí você ganha uma velocidade muito grande na hora de orçar. E por fim, a nossa EAP de projeto, que eu vou mostrar daqui a pouquinho como é que a gente vai fazer ela. Então, essa aqui é o nosso menu lateral da esquerda. Na parte central, né, nem preciso explicar para vocês, é a própria manipulação do modelo. Então, a gente aqui pode clicar, pode selecionar tudo, ou seja, eu vou clicar aqui e arrasto, e aí eu vou fazer uma boa parte da seleção. Então, assim, o de praxe, é o que está na maioria dos softwares. Muitas vezes me perguntam, viu, Berto, mas eu queria manipular o modelo, eu queria rotacionar, eu queria... Enfim, o que é que você faz? Você vem aqui com o mouse, clica no botão direito, e aí quando você clica no botão direito, aí você pode girar ele da forma que você achar melhor. Então, tem essa opção aqui de navegação e é muito tranquila. Vamos agora para o menu lateral direito. E aí o que acontece? Aqui, ó, na parte de medições, é onde a gente tem a nossa parte da orçamentação. Daqui a pouquinho eu volto nela, mas eu quero dizer a vocês que é onde a gente inclui as nossas bases de dados, onde a gente vai realmente ter, por exemplo, uma base própria nossa, uma base do Sinap, uma base do Cicro, do CINFRA, seja de onde for, a gente pode utilizar, pode carregar no nosso projeto aqui em cima. Embaixo vai ser onde a gente vai fazer a interação entre a base de dados que a gente tiver, a base de dados com o elemento que a gente quer que eles se conversem. Então, por exemplo, eu tenho lá, como eu dei o exemplo da bacia sanitária, eu vou lá e encontro o serviço bacia sanitária. Então, está lá, eu já escolhi na minha base de dados qual é o item que vai fazer
que eu vou querer, digamos assim, correlacionar com o projeto. Vou lá no projeto, escolho a bacia sanitária, seja no menu da esquerda ou clicando no próprio elemento, faço essa vinculação e aí depois é só concluir um passo a passo que também está em outro vídeo, que aí a gente faz essa vinculação e começa a montar o nosso orçamento. Mas essa parte aqui de baixo é onde acontece realmente a ligação e aqui em cima onde a gente vai e carrega nossas bases de dados. O próximo, esse é bem interessante, gente, que essa próxima aba aqui em cima é a aba de propriedades. E qual é a vantagem dela? Por exemplo, se eu clicar em qualquer elemento, quando eu estiver na barra propriedades aqui, na aba propriedades, e eu clicar em qualquer elemento, ele traz todas as características daquele elemento que eu cliquei. Então eu vou clicar mais uma vez aqui nessa alvenaria da platibanda. Então veja que aqui ó, ele traz qual o nível que está, coordenadas aqui, ó, as coordenadas, veja que eu estou passando aqui, ele traz o nível, o pavimento de onde faz parte essa alvenaria, traz o que? As dimensões. Lembrem que eu falei para vocês, olha, a base de dados é importante, a base de dados. A gente vai ver muito local onde vai ter informação de medida, de comprimento, de altura, de volume, de área, mas nem sempre você vai pegar em qualquer lugar. Mas aqui ele já traz essas informações, traz a cor da superfície, então veja que é um menu de propriedades que ele traz um máximo de informação. De onde foi originado o arquivo, ele está dizendo aqui que foi de um Revit da versão 2019, computador, quem foi o usuário que gerou, então assim, tem muita informação, as camadas das paredes, então se for uma parede composta, você vai ter as partes dessa parede e os acabamentos, então veja que aqui tem parede básica, parede externa, bloco de concreto 14, ele tem toda a informação que você precisa. E aí, como eu disse, a parte talvez mais importante para a gente que faz orçamento é essa parte de base de quantidades e que como ele em algum momento ele comete, digamos, erros com relação a essa questão da base de quantidades, esse não o programa, mas o IFC GSA 2010, a gente muitas vezes pega informação aqui da parte de cotas. E veja aqui, essa propriedade aqui, ela vai longe. E quando a gente está fazendo os filtros, são essas propriedades aqui que vão nos ajudar a filtrar. Então, o que é que acontece? Quem está modelando, quanto mais parâmetros você colocar no teu projeto, mais vai aparecer na parte de propriedades e mais vai aparecer na parte de filtros. Então, o que acontece? Para o orçamentista, é o melhor dos mundos, porque assim, ele vai ter realmente como fazer os filtros com a maior, não vou dizer assertividade, mas assim, com uma gama de parâmetros que pode refinar cada vez mais o projeto. Então, por exemplo, se você criar um parâmetro diferenciando até o apartamento, então dependendo do tipo de projeto que você tiver, dependendo do planejamento, do que foi feito no 4D, pode ser que na hora da gente orçar, a gente, com essa informação do parâmetro, a gente consiga fazer um orçamento bem casado com o 4D. Então, assim, é importante realmente, eu gosto sempre de reforçar isso, que quem é modelador, quem é projetista, que sempre se preocupe em colocar informações e parâmetros para poder ajudar o orçamentista e o planejador na hora de fazer o seu trabalho. Bem, mas essa é a parte de propriedades. Vamos agora para a parte de orçamento. Então, nessa parte aqui de orçamento, nessa aba de orçamento aqui, nós também teremos 3 abas, mas aqui embaixo. Então, temos complemento, seleção e tabela. Isso também é visto no outro vídeo, que já está gravado, mas eu queria mostrar para vocês como é que a gente inicia o nosso orçamento. E todo o nosso orçamento ele vai começar nessa aba aqui de orçamento. Então, primeira coisa que eu sempre aconselho a todos é você salvar o teu projeto. Então, já carregou o modelo? Vamos começar, a primeira coisa é salvar o projeto. Então, vem aqui no velho símbolo do disquete, clica lá em salvar, e aí você tem as opções, salvar ou salvar como. Como eu nunca salvei esse aqui, se eu clicar em salvar, ele vai abrir uma caixinha para eu poder colocar
o endereço onde eu vou querer salvar, nome do arquivo, enfim. E aí você fica à vontade para salvar do jeito que vocês quiserem. Eu vou fechar aqui, porque nesse caso eu não vou salvar, eu já tenho vários salvos nesse sentido. Aqui, ó, na parte de dados gerais, o que é que nós temos? Temos as informações iniciais de todo e qualquer orçamento. Então, quando eu clico em dados gerais, ele vai abrir um quadro onde eu vou inserir as informações iniciais no meu orçamento. Então, deixa eu ver aqui, se ele demorar muito eu vou dar uma pausa no vídeo. Pronto, retornamos aqui. Então, o que acontece? Aqui em dados gerais eu posso, ó, eu tenho aqui um menu de lado, ele não é muito, assim, de primeira vez você olhar, você não vai identificar tudo, mas o que acontece? Nesse menu lateral aqui nós temos dados gerais, que é essa que está aberta aqui. Se eu fechar aqui, eu tenho EAP aqui embaixo. Então, quando a gente for construir a nossa EAP, a gente tem que construir por aqui. E temos configurações, que aí são mais opções. Mas vamos voltar primeiro para o projeto. Então, na parte de projetos, eu vou clicar aqui em dados gerais. Eu tenho o quê? Vamos lá. Eu tenho o menu inicial. Então, você, se quiser, você pode botar o seu nome como um operador. Vou botar o meu aqui. Você pode botar, aí ele tem aqui, ó, porcentagem. O que acontece? Esse software, ele não é nacional, então ele não entende muitas vezes a nossa forma de trabalhar. Então, por exemplo, quem trabalha com obra privada, ele atende sem problema nenhum. Quem trabalha com obra pública, que tem um BDI diferenciado, você pode fazer todo o orçamento por ele, mas na hora de aplicar o BDI não é interessante utilizar esse percentual aqui, essa porcentagem, porque realmente você vai ter que fazer de forma diferenciada com o resultado final do produto. Então, não é interessante. Aqui, ele já vem com a opção, ó, município de, então você já pode botar um endereço, estado de, e aqui o objeto do teu projeto. Então, por exemplo, nesse caso aqui, é uma edificação multifamiliar com 40 unidades habitacionais. Então, você pode fazer, normalmente eu faço isso, eu boto construção de edificação habitacional, multifamiliar, 40 unidades, enfim, eu saio preenchendo. Se você quiser, pode preencher o cliente, pode escrever a parte da norma, a parte da obra, empresa, enfim, você pode preencher todas as informações que uma obra tem e, eu não quero preencher isso agora, eu não quero deixar isso para o final, ou a informação pode alterar, não tem problema nenhum. Você vai lá e quando for no momento que você achar oportuno, você vai lá e altera. Aqui, ó, é a parte de controle de revisão. Então, isso aqui eu acho muito legal, porque você pode ir registrando. Por exemplo, terminou o orçamento, baseado naquela versão do projeto, terminou, ok, você bota aí, quando você concluiu, o valor final da obra e pode botar a emissão inicial. Mas trocou o modelo, teve uma atualização de valores, uma atualização dos modelos, e aí você tem que fazer uma nova versão ou atualizar ou revisar realmente esse arquivo. Então você pode colocar, olha, a segunda revisão, o valor foi tanto, a data foi tanto. Então, é um controle de revisão normal, como se faz na parte de projetos. Certo? Então, terminando aqui, a gente desce aqui para EAP. E aí, nessa EAP, ele até diz aqui, explica rapidamente o que é uma EAP. E para a gente criar nossa EAP, eu tenho que vir aqui, ó, e clicar na EAP. Então, quando eu clico aqui, ele vai abrir esse menu aqui. Então, ele já traz a primeira etapa, vamos dizer assim, já traz aqui. Então, o que é que normalmente eu faço? Eu venho aqui, clico na primeira e já edito. Então, eu vou botar aqui serviços iniciais. Beleza, já está feita a primeira. Se eu quiser acrescentar mais uma, então o que é que eu faço? Eu venho aqui no mais, ele já vai me perguntar o seguinte: você quer inserir
adicionar ou colocar filho. O que quer dizer isso? Inserir é o seguinte: se eu tivesse já uma EAP pronta e eu quisesse colocar um ali entre um serviço e outro, então eu teria que clicar em inserir. Eu clicaria, selecionaria uma e clicaria em inserir. Se eu quero só continuar, aí eu clico em adicionar. E se eu quero criar um subnível, ou seja, eu estou aqui no nível 1, 2, 3, mas eu quero criar um subnível tipo 3.1, então eu clico em colocar filho. Então vamos lá, eu vou clicar aqui, eu botei serviços iniciais, eu vou colocar aqui, vou adicionar, vamos lá, movimentação de terra, então dou 2 cliques aqui, movimentação de terra. Vamos clicar mais um aqui, vamos botar em adicionar estrutura. Ah, mas Wilbert, tu está botando estrutura tudo junto. Vamos fazer o seguinte, vamos separar fundações e superestrutura. Então eu vou colocar aqui, eu posso vir aqui, seleciono estrutura, venho aqui no mais e boto colocar filho. Então quando eu coloco colocar filho, aí ele já vem aqui para baixo. Então eu vou botar aqui fundações. Dou um enter, ele incluiu. E aí para colocar mais um filho, ou seja, seguir a sequência desse estruturas, eu posso fazer duas coisas. Ou eu posso ir em estrutura e colocar outro filho, ou eu posso simplesmente vir nesse de baixo aqui e clicar em adicionar. Então eu venho aqui em adicionar. E aí ele vai e abre aqui. E veja que eu não estou numerando, eu só simplesmente estou colocando a informação e aí ele vai numerando automaticamente. Então eu vou botar aqui supraestrutura. E aí se eu quiser agora continuar, o que é que eu faço? Olha, se eu não quero mais continuar o filho, eu quero continuar o principal, eu clico aqui no último principal que eu fiz e clico no mais novamente. Então eu venho aqui, clico no mais e clico em adicionar. Aí ele vai agora para 4. Então 4 aqui eu vou botar cobertura. E com isso eu vou formando a minha EAP. Ah, Wilbert, eu queria pegar um item que está aí e eu queria transformar ele em filho do anterior. Não tem problema nenhum. Você vem aqui, ó, nesse menu aqui. Veja que aqui eu tenho 4 setinhas, como se fosse um joystick. O que é que eu faço? Ó, eu estou aqui com esse filho aqui. Eu vou clicar no filho. Quando eu clico no filho, ele diz o seguinte, olha, as duas únicas opções que você tem é mover para baixo, porque existe um embaixo, ou subir ele de nível. Ou seja, ele é um filho, ele se tornar um principal. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui ó, em fundações e vou clicar na setinha ao lado. Então veja que ele agora, ele já saiu, ele não é mais um filho do item 3, ele agora é um item 4 e automaticamente o cobertura, que era 4, virou 5. Ah, eu quero retornar, não tem problema nenhum. Se eu retornar, eu vou ter que fazer o seguinte, eu primeiro transformo ele em filho, que aí ele volta aqui para dentro de estruturas, mas para ele voltar para o lugar onde era, eu tenho que clicar aqui para mover ele para cima. Então, veja que as setinhas elas servem para você ir colocando ele onde você achar melhor. Então, aqui você forma a tua EAP e depois, quando você estiver lá naquele menu lateral esquerdo, você tem como acessar essa EAP também. Não tem como montar ela por lá, mas você tem como acessar. E essa informação ela vai ser muito importante na hora que a gente estiver fazendo os vínculos do serviço com o elemento e colocando no orçamento, que é abordado já no vídeo que já existe, que eu já fiz, e que a última etapa que você faz na hora dessa vinculação é exatamente escolher a EAP, o item da EAP que já existe. Então, EAP pronta, esses outros dois menus aqui é só para poder a gente reduzir a visualização e aumentar a visualização. Então é só para encurtar, reduzir e ampliar. Então não teria nenhuma outra função além dessa.
Aqui no final, eu tenho mais uma opção que é configurações. Então, quando eu clico em configurações, ele tem várias configurações. Configuração de assinatura, configuração da língua, configuração de arredondamentos ou de casas decimais. Então, eu vou clicar uma por uma. Então, eu vou clicar primeiro aqui em configurações, nesse primeiro. Ele vai abrir. E aí ele tem aqui a parte de casas decimais. Então, aqui a gente vai dizendo 2 casas decimais, 3 casas decimais. E aí ele vai dizendo para que é cada um deles. Aqui não vai fazer sentido ainda nenhum para vocês, que aqui tem partes iguais, comprimento, largura, H, peso. Mas quando você estiver vinculando o item de serviço ao modelo, aí vocês vão perceber que tem esses mesmos textos lá. E aí é onde você vai fazer essa ligação. Aqui, porcentagem, que a gente já viu lá nos dados gerais. Aqui, preços e valores. Então, a gente tem tudo isso. E, além disso, ainda tem uma conversão aqui, uma taxa de conversão, se a gente quiser, por exemplo, converter do real para o dólar esse nosso orçamento. Vou vir aqui no próximo, configurações avançadas. Nessas configurações avançadas, aí a coisa muda um pouco de figura. Deixa eu abrir aqui. E aí é o seguinte, você vai ter, por exemplo, informações do tipo arredondamentos, que você já vai criando, digamos assim, regras, vamos chamar de regras para poder você fazer os arredondamentos. E aqui, por exemplo, vou pegar em ajustar ele. Descrição detalhada em comum com número de código ainda não estruturados. Números de código estritamente estruturados. Então, assim, tem várias opções que não digamos assim, a gente não tem essa necessidade de se aprofundar nisso aqui. Então, eu vou deixando isso meio que de lado enquanto eu vou trabalhando na orçamentação. Configuração de impressão. Então, aqui já é uma coisa bem mais direta, né? Não tem muito o que ver. É como é que vai ser a saída do teu orçamento, do produto que você está elaborando. Assinatura. Ou seja, se você quiser colocar lá quem foi que elaborou, qual a função, coisas desse tipo, é só você preencher esse quadro aqui. E como eu disse, né, aqui no final a gente vem para a parte de idiomas. E nesse caso aqui ele já vem default para português Brasil. Enfim, o que a gente poderia ver aqui já viu. E o que é que nós temos aqui? As formas de você imprimir, vamos dizer assim, esse orçamento. Você pode imprimir ele, mandar direto para a impressora, você pode salvar ele DCF, que seria o formato da ACA, XLS, DocX, DCS, ou você fazer a integração novamente com primos. Então, visto isso aqui, o nosso orçamento, posso dizer que já começou. A gente já botou todas as informações lá em dados gerais, a gente já estudou, digamos assim, o modelo. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente carrega as bases de dados. Então, depois de carregar as bases de dados, praticamente o nosso trabalho, que, digamos assim, nesse vídeo, acaba. Por quê? Porque o próximo vídeo, ele já começa eu mostrando como é que faz essa vinculação entre, por exemplo, entre um elemento dessa base de dados que eu vou carregar e outro elemento o item do serviço, o item da base de dados, o item da tabela com um elemento do projeto. Então aí é onde eu faço essa interligação. Mas voltando aqui, eu vou para o menu novamente, vou aqui em medições. E aqui em medições, o que é que eu vou fazer? Eu vou carregar 2 bases de dados. Eu vou clicar aqui em cima desse mais. Então, quando eu clico nesse mais, aí ele vai fazer o seguinte. Ele vai perguntar de onde eu quero buscar a base de dados. Então, a primeira base de dados que eu quero buscar, ela vai ser originada do nosso computador. Então, eu vou dar uma pausa aqui. Normalmente ele demora um pouquinho para abrir, tanto essa quanto da internet. Então, eu vou dar uma pausa. Quando ele abrir, aí eu retorno. Bem, ele abriu aqui essa janela
E aí o que acontece? Quando ele abre essa janela, ele já traz para algumas relações aqui que são de tabelas que ele já tem internamente. Você também pode criar suas tabelas, não tem problema nenhum. Mas o que eu quero chamar a atenção é que é o seguinte, que toda tabela, toda base de dados que você vai utilizar no teu orçamento, ele tem que ter aqui, ó, um formato, essa bolsinha preta aqui, é como se fosse uma bolsa de dinheiro preta com algumas moedinhas. Então aqui talvez não dê muito para visualizar, mas quando você tiver no software dá para visualizar melhor. Então vou escolher uma dessas aqui, vou pegar essa lista Brasil 2010 e vou colocar em aceitar. Então quando eu clico em aceitar, aí ele vai fazer o quê? Ele vai carregar aqui no sistema e vai colocar ela disponível para a gente. Como eu disse, essa parte de vincular com o modelo, a gente não vai fazer isso porque a gente já fez em outro vídeo. Mas aqui, pelo menos, vai dar para nos dar uma ideia de como ele funciona, como é que a gente carrega. Então, mais uma vez, eu vou ter que dar uma pausa aqui e daqui a pouquinho, quando carregar, eu já mostro para vocês. Bem, arquivo carregado, o que é que nós podemos fazer aqui? Veja, eu vou puxar um pouquinho aqui do lado, ó. Ele é maleável, eu tenho como puxar, abrir, fechar. Isso também realmente é uma vantagem com relação ao software. Então a gente pode ampliar essa planilha. Então veja que aqui, ó, eu tenho uma relação carregada. Ah, Wilbert, eu queria aqui fazer o seguinte, eu queria carregar mais uma. É possível carregar mais uma? A gente pode carregar mais várias outras. O que a gente precisa, na verdade, é que a gente não está aparecendo aqui no meu menu, veja que aqui no final não aparece, então muitas vezes a gente tem que salvar o arquivo, reiniciar para poder aparecer aqui um símbolozinho de mais, um de X, ou seja, o de mais é para você acrescentar mais uma aba, o de X é para você excluir as abas. Então, se não aparecer na tua, o que é que você tem que fazer? Você tem que pegar, reiniciar o processo para daí sim ele aparecer. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou reiniciar aqui o processo e logo em seguida a gente retorna à gravação. Bem, abri novamente e agora a gente vai fazer a nova inclusão, a inclusão de mais uma tabela. Então veja que aqui no primeiro, inicialmente não tinha, né, esse menu aqui, esse sinal de mais, esse X, mas para que serve cada um deles? O mais é para a gente acrescentar mais uma base, o X é aquela base que está selecionada, você excluir. Então vou clicar aqui no mais, ele vai dar um tempinho novamente. Eu confesso que em alguns momentos eu acabo, digamos assim, fazendo atividades paralelas para poder aguardar esse menu abrir. Mas assim que ele abrir, eu solto a pausa de novo e aí a gente retorna. Pronto. Aí automaticamente ele já faz o quê? Ele já abre aqui a tela novamente para poder a gente escolher uma nova base. Sendo que dessa vez eu não quero base nenhuma que foi baixada para o meu computador. Eu quero pegar aquela base do Synapse que está lá no site. Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa sair daqui e ir lá no site do Synapse, baixar, converter? Não. O próprio Primus ele já traz algumas bases no servidor dele. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente vem aqui, ó, em cancelar e aí vai ficar o quê? Uma tela em branco. Por quê? Porque você não escolheu nenhuma base. Ele está aqui, ó, novamente, com uma tela em branco. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vem aqui, ó, nesse símbolo aqui, que ele bota, ó, abrir listagem da web, a gente vai e clica. Quando a gente clica, ele pergunta, ó, todos os dados que estão nesse documento serão excluídos e substituídos pelos novos documentos. O que é que ele está dizendo? Essa tela aqui que está em branco, ela vai ser substituída por uma nova. E se a gente tivesse incluído algum serviço, alguma coisa aqui, ele iria se perder. Como a gente não incluiu nada, é só botar aqui, deseja continuar, sim, e aí ele vai agora conectar o teu Primus IFC agora com o site. Então ele vai ficar pensando um pouquinho e daqui a pouquinho a gente vai e retorna. Vamos dar pausa novamente. Bem, voltamos e aí ele abre aqui, ó, essa tela abrir documento da web. O que é que nós temos? Nós temos aqui o servidor da ACA aqui no Brasil e aí temos Primus International Server, PTB. Eu vou clicar aqui para abrir.
Quando eu clico, ele vem aqui, ó, Brasil. Quando eu clico aqui novamente, aí ele tem Sinap, Cicro, Getop, Copasa, DR, Embasa, Cedop, Cinfra, enfim, tem uma infinidade aí, ó. Tem uma boa quantidade de bases que você pode utilizar. Então, se você for utilizar, por exemplo, da Caixa, o que é que você tem que fazer? Para usar o Sinap, você clica aqui no maisinho do Sinap, você escolhe o estado que você quer. Vou escolher o meu estado, Pernambuco, e aqui ele vai mostrar a lista do mais recente para o mais antigo, aqui na lateral. Foi isso? Pronto. Do mais antigo para o mais recente, e ele vem dizendo, ó, com desoneração e sem desoneração. Basta você escolher ou um ou outro, aí você consegue fazer o que? Você consegue carregar. Então, vou clicar em aceitar. Mais uma vez, ele vai pensar um pouquinho. E aí, gente, normalmente ele faz o quê? Ele vai e mostra para você uma mensagem de advertência, que é aquela velha mensagem que a gente vê em tudo que é canto e a gente sempre aceita sem ler. Então, vamos botar aqui, aceito. E aí, com isso, ele agora vai carregar o Sinap para dentro do nosso orçamento. E aí, do mesmo jeito que ele carrega o Sinap, ele pode carregar outras e outras bases. Basta você escolher aquilo que você deseja. Então, está carregado aqui, está carregando no momento. E aí eu só vou fechar aqui com duas informações que são bem relevantes para vocês. Primeiro, com relação ao seguinte: se você está trabalhando com primos, eu te sugiro fazer o seguinte: baixa a tabela de Sinap mesmo, baixa a tabela do órgão que você vai trabalhar, da base de dados que você vai trabalhar, e quando você for usar o Primos, você já vá com o código que você pesquisou nessa base. Por quê? Porque a pesquisa do Primos, na minha opinião, ela não é muito boa, ela não, digamos assim, ela não é muito fluida. Então, se você já tem o código daquele determinado serviço, daquele determinado insumo, o que é que acontece? Você vai lá na barra de pesquisa, você já vai, digita o código, ele já traz automaticamente para você. Porque, por exemplo, se você for utilizar uma palavra-chave, for utilizar a primeira, ela aceita. A segunda, se não tiver na sequência correta dentro da própria tabela, o que é que vai acontecer? Ele vai bloquear, ele não vai fazer a pesquisa com 2 ou 3 ou 4 palavras-chave, como muitos softwares realmente já funcionam assim. Então, normalmente, quando tem um software que ele funciona dessa forma, onde a pesquisa realmente ela fica prejudicada por você não poder botar mais de uma informação, mais de uma palavra-chave, então o que eu sugiro vai lá, utiliza a tabela por fora, e aí você vai e já entra com o código correto. Então, por exemplo, ele vai abrir aqui, então digamos que eu quisesse, por exemplo, vaso sanitário, então eu boto vaso, porque eu sei que vaso sanitário ele tem. E aí o que acontece? Mas, por exemplo, ó, a palavra vaso sanitário, ele tem um acento agudo no A. Se, por exemplo, eu escrevo e esqueço o acento agudo, então ele já trava a minha pesquisa por aí. Então, normalmente, o que é que eu faço? Eu já boto o código do Sinap aqui, ó, 86888, que eu peguei exatamente dessa bacia, desse vaso sanitário, e estou colocando aqui, aí ele já traz o código certo para mim. Então, não tenho mais que estar pesquisando. Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês é que o seguinte, ó, sempre que você vê ao lado de um serviço uma bolinha vermelha, é porque é o seguinte, ali é uma composição. Porém, se eu não ver bolinha vermelha nenhuma, como aqui no final, e ele tiver um I antes, é um insumo. Então, composição tem uma bola vermelha e sem bola vermelha é um insumo. Beleza, gente? Eu espero que com isso eu tenha esclarecido para vocês, ou pelo menos ter dado um bom ponto de partida para vocês utilizarem o Primos IFC, mas sempre fica aquele convite que eu sempre deixo para vocês, sempre nas minhas aulas. Se tiver qualquer dúvida, entre em contato comigo, seja pelo canal aqui do YouTube, seja através de, sei lá, meus telefones que eu sempre passo na aula, enfim, você consegue me encontrar. Meu nome não é muito difícil, então você pode pesquisar meu nome no LinkedIn, provavelmente só vai ter eu ou mais 2 ou 3. Então fique à vontade, entre em contato comigo que eu vou tentar te ajudar da melhor forma.
Beleza? Então com isso a gente encerra esse vídeo e até mais.